Seja bem-vindo ao canal Quiz Médico 360. Seu espaço para aprender medicina de forma inteligente. Doenças infecciosas. Diagnóstico diferencial. Você consegue diferenciar uma dengue de uma leptospirose? Sabe reconhecer uma meningite só pelos sintomas? Hoje vamos testar o seu raciocínio clínico com um quiz especial sobre doenças infecciosas e diagnóstico diferencial. Prepare-se, porque as perguntas estão de nível de prova. Vamos lá! Seja muito bem-vindo ao Quiz Médico 360, o canal que transforma a revisão de conteúdo médico em um verdadeiro desafio de conhecimento. Hoje vamos focar em um tema essencial: doenças infecciosas, onde o diagnóstico rápido e preciso pode salvar vidas. Prepare seu raciocínio clínico, porque o quiz vai começar agora. Pergunta 1. Paciente com febre alta, cefaleia retroorbital, mialgia intensa e exantema difuso. Qual o diagnóstico mais provável? A. Leptospirose. B. Febre amarela. C. Dengue. D. Zika. Resposta correta. C. Dengue. Explicação. A dengue se caracteriza por febre alta, dores musculares e articulares, cefaleia retroorbital e raiz cutâneo. Questão 2. Paciente com febre, icterícia, mialgia de panturrilhas e história de exposição à água contaminada. Qual o diagnóstico mais provável? A. Leptospirose. B. Hepatite viral. C. Febre tifoide. D. Malária. Resposta correta. A. Leptospirose. Explicação. A leptospirose é uma zoonose bacteriana associada a contato com água contaminada por urina de roedores. Sintomas clássicos incluem febre, icterícia e mialgia intensa, especialmente em panturrilhas. Pergunta 3. Qual dessas doenças apresenta comumente rigidez de nuca, febre e alteração do nível de consciência? A. Meningite. B. Dengue. C. Escabiose. D. Varicela. Resposta correta. A. Meningite. Explicação. A meningite é uma infecção das meninges, com sinais clássicos como rigidez de nuca, febre e rebaixamento do nível de consciência. Desafio 4. Paciente com febre prolongada, sudorese noturna e perda de peso significativa. Qual o diagnóstico mais provável? A. Tuberculose. B. Dengue. C. Leptospirose. D. Zika. Resposta correta. A. Tuberculose. Explicação. A tuberculose geralmente cursa com sintomas subagudos ou crônicos, como febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento e tosse. Pergunta 5. Paciente com febre alta súbita, calafrios e história de viagem à área endêmica para malária. Qual exame deve ser feito inicialmente? A. Hemocultura. B. Teste rápido para HIV. C. Gota espessa. D. Sorologia para dengue. Resposta correta. C. Gota espessa. Explicação. A gota espessa é o exame de escolha para o diagnóstico de malária, principalmente em áreas endêmicas. Pergunta 6. Em relação à febre tifoide, qual o agente etiológico? A. Salmonella typhi. B. Leptospira interrogans. C. Plasmodium vivax. D. Mycobacterium tuberculosis. Resposta correta. A. Salmonella typhi. Explicação. A febre tifoide é causada pela bactéria Salmonella typhi, transmitida por água e alimentos contaminados. Pergunta 7. Paciente com erupção cutânea maculopapular, febre baixa, conjuntivite não purulenta e artralgias. Qual o diagnóstico mais provável? A. Sarampo. B. Zika. C. Dengue. D. Varicela. Resposta correta. B. Zika. Explicação. O Zika vírus costuma causar febre baixa, exantema maculopapular, conjuntivite não purulenta e artralgias. Pergunta 8. Qual dessas doenças infecciosas tem transmissão por vetor e pode causar manifestações hemorrágicas? A. Dengue. B. Hepatite B. C.
tuberculose. D. Escabiose. Resposta correta. A. Dengue. Explicação. A dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, pode evoluir para formas graves com manifestações hemorrágicas. Pergunta 9. A tríade clássica da mononucleose infecciosa inclui: A. Febre, linfadenomegalia e faringite. B. Tosse, febre e dispneia. C. Diarreia, vômitos e febre. D. Exantema, febre e cefaleia. Resposta correta. A. Febre, linfadenomegalia e faringite. Explicação. A mononucleose infecciosa, causada pelo vírus Epstein-Barr, geralmente apresenta febre, linfadenomegalia cervical e faringite. Vamos à nossa última pergunta do nosso desafio quiz de doenças infecciosas. Questão 10. Qual o principal método diagnóstico da Covid-19 na fase aguda? A. Teste rápido de anticorpos. B. RT-PCR. C. Sorologia IgG. D. Radiografia de tórax. Resposta correta. B. RT-PCR. Explicação. O RT-PCR é o método padrão ouro para diagnóstico da Covid-19 na fase aguda, detectando o RNA viral. E aí, quantas você acertou? O diagnóstico diferencial em doenças infecciosas é um verdadeiro desafio, mas extremamente necessário para a prática médica diária. Cada detalhe clínico conta. Se esse conteúdo te ajudou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os colegas de faculdade ou de cursinho. Tem muitos outros quizzes vindo por aí. Então ativa o sininho para não perder nenhum. Até o próximo desafio aqui no Quiz Médico 360.